definido para as contratações, demissão confirmada e situação inacreditável. Jonatas Santos chegando com tudo neste momento, trazendo as últimas notícias e informações. Futuro definido para as contratações no Vasco, demissão confirmada e situação inacreditável. A expectativa é que hoje Felipe Coutinho e Adson retorne aos treinamentos com o elenco principal e também o goleiro Léo Jardim. A expectativa é que o Léo Jardim já esteja recuperado das dores do joelho e venha participar do treinamento normalmente. Isso acabou tirando o Léo Jardim do último jogo treino, né? O Daniel Fusato foi titular. Então logo vamos trazer mais novidades, como é que foi o dia a dia, como é que foi essa segunda-feira do Vasco, esse período de treinamento, como é que o Carille vem preparando essa equipe para o jogo a priori mais importante do Vasco, que é o início dessa temporada no Campeonato Brasileiro. Precisa começar bem, com vitória. A expectativa é grande para o Vasco trazer resultado, né? Trazer solução, principalmente se tratando do trabalho do técnico Fábio Carille. Ainda falando dos jogos do Brasileirão, informação que a gente trouxe diretamente lá de Brasília, quando estávamos lá no estádio Mané Garrincha, e inclusive o jogo contra o Palmeiras não será o único longe do Rio. A princípio, o Vasco com o mando de campo pode transferir mais um jogo fora do estado. Pode ser até o Mané Garrincha, pode ser em Manaus, torcedor de Manaus, em Cariacica. A princípio, pode ser até mesmo em Brasília, por conta ali de um contrato com a Metrópolis Esporte. A informação, né, a própria organizadora dos jogos no estádio Mané Garrincha, né, o jornal Metrópolis, trouxe a informação que outras partidas vão ocorrer no estádio Mané Garrincha por conta de shows e eventos em estádios aqui no Rio de Janeiro. Então, a princípio, o Vasco tem já essa negociação para ter o jogo contra o Palmeiras entre o dia 3 e o dia 4 de maio no estádio Mané Garrincha. A princípio o jogo 50-50 e a gente está de olho para trazer todas as atualizações para você envolvendo esses jogos aí do Vasco com o mando de campo, tá? Então fique ligado que logo a gente vai trazer mais novidades. Vamos aqui para um assunto importante desse vídeo, falar sobre demissão confirmada. Depois de 8 temporadas, 8 anos no Vasco, o fisioterapeuta Alexandre Barbosa foi demitido pelo clube e se despediu na sua rede social. Vou trazer aqui a mensagem do Alexandre Barbosa. Eu até estava acompanhando, né, alguns torcedores comentando sobre o profissional, tratando-se de um bom profissional. Até então não se sabe o motivo, a razão pela qual o profissional foi demitido, mas o Alexandre Barbosa trouxe o detalhe. Encerro hoje mais um ciclo, muito feliz na minha vida. Vesti a camisa por 8 temporadas com orgulho e felicidade. Nessa caminhada fiz muitos amigos e vou carregar no meu coração para sempre. Agradeço ao clube, jogadores e funcionários. Tenho certeza que fiz o meu melhor e a certeza de ter conseguido deixar a fisioterapia no lugar que merece. Então, desde já, tudo de bom para o Alexandre, sucesso na sua carreira. A gente vai ficar na aguardo sobre o Vasco anunciar um novo profissional para o setor da fisioterapia. Bom, falando em profissional, falando em fisioterapeuta, vamos trazer aqui informação sobre a questão de futuro das contratações do Vasco. Até mesmo, a princípio, o técnico Fábio Carille não exige reforço para essa janela. A princípio, o Carille quer trabalhar, ele não vê necessidade. Uma informação que ele mesmo deu em entrevista ao GE. Não há ali da parte do Carille uma cobrança com a diretoria para ter reforços. Da parte da diretoria cruzmaltina, há uma carta aberta para poder trazer reforços. E a princípio, a única coisa que o Vasco deve aproveitar nessa janela doméstica é a vinda de um atacante. O Vasco ainda busca um atacante. Pelo Carille, né, a princípio não. Então o Vasco a diretoria recalculando rota para definir o futuro das contratações. E ontem, os amigos do canal Atenção Vascaíno trouxe até um detalhe sobre um investimento maior do Vasco para a contratação será na janela do meio do ano. Exatamente. O objetivo da janela do meio do ano é trazer um zagueiro, meio campo e um atacante. Então o Vasco só vai investir, só vai abrir os cofres ali, ou abrir o cofre
para trazer contratações a partir da janela do meio do ano. Pode acontecer nessa janela doméstica trazer um atacante, mas a princípio, né, pelo que o próprio Fábio Carilli ali falou, não vai ter nenhum reforço, porque ele está satisfeito com esse plantel. Concorda, torcedor? A gente já realizou esse tipo de pergunta, mas eu volto aqui a questionar, porque a gente percebe que o Vasco precisa de reforços, principalmente pelo calendário extenso. Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão, o calendário, né? O Brasil é um país continental, muitas viagens, desgaste, suspensão, lesão, então tem que pensar tudo isso, né? Apesar de agora alguns jogadores importantes retornando de lesão, o Estrela, o Adson, futuramente o David, mas a princípio o Vasco vai investir com mais qualidade na janela do meio do ano, que já é considerado também uma janela de correção, né, com a possível saída de alguns jogadores, né, como o próprio Dimitri Payet, que acaba dando uma enxugada também ali na folha salarial. O Vasco vai ter caixa também para investir. Outro detalhe que o Vasco se adianta para a renovação de Jair, Paulinho e Puma Rodrigues, né, já é uma negociação que está mais avançada e é uma prioridade também, né? Até mesmo tem a cláusula automática sobre 60% de jogos na questão do Léo Jardim. O Vasco pode ter uma renovação ali até 2026. A vontade do Vasco, a vontade do gigante é renovar com o Léo Jardim até 2029. A proposta está na mesa, aguardando a assinatura do jogador. Com o Ryan também está tudo bem encaminhado, tudo bem assinado para poder renovar até 2026 com uma alta multa rescisória. Então, basicamente, são esses movimentos que a gente tem em relação à janela. Bom, e ao mercado da bola. Vamos falar aqui sobre situação inacreditável. É um poço sem fim, minha gente. Quanto mais você cava, mais você encontra problemas, né? É aquele famoso ditado: um abismo chama outro abismo. Mais um problema envolvendo a 777, porque a KPMG, empresa responsável pelo due diligence na venda da SAF do Vasco para a 777, foi multada por 3 milhões de dólares nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o due diligence é um processo de investigação e análise que se realiza antes de uma transação comercial, antes de um investimento, de uma parceria empresarial. Você consulta o due diligence, você tem como segurança para o objetivo identificar riscos e oportunidades e garantir a conformidade legal e financeira. O Campeonato Brasileiro desse ano vai ser uma pedreira. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Internacional, Corinthians e Cruzeiro estão montando elencos fortíssimos. E o Vasco? Onde o nosso time se encaixa nesse cenário? O teste com Souza entre os titulares pode indicar uma mudança no meio-campo? Será que Paulinho está mesmo tão atrás na disputa por uma vaga? São muitas perguntas que precisam de resposta e com um tempo curto para na estreia no Brasileirão, Fábio Carilli precisa definir o time ideal urgentemente. Agora é com você, torcedor vascaíno. Qual seria a sua escalação ideal para o jogo? Contra o Santos, Souza merece ser titular ou Paulinho tem que ter mais chances? Deixa sua opinião nos comentários, porque aqui no Radar do Vasco, a sua voz tem vez. Não esquece de deixar o like e compartilhar essa notícia com mais vascaínos.